Um bonde chamado Desejo, de Tennessee Williams. Cena 4, bem cedo na manhã seguinte. Há uma confusão de vozes de rua, como em um canto coral. Stella está deitada em seu quarto. Seu rosto está sereno no sol das primeiras horas da manhã. Uma de suas mãos repousa sobre sua barriga, o que vai se arredondando aos poucos com sua gravidez recente. Da outra mão, pende uma revista em quadrinhos colorida. Seus olhos e seus lábios têm aquela tranquilidade meio narcotizada que existe nas faces dos ídolos orientais. A mesa está desordenada com os restos do desjejum e as coisas quebradas na noite anterior. E o pomposo pijama de Stanley está jogado na porta do banheiro. A porta da rua está ligeiramente aberta, mostrando um céu com a luminosidade do verão. Blanche aparece nessa porta. Ela passou a noite sem dormir e a sua aparência contrasta inteiramente com a de Stella. Ela aperta os nós dos dedos nervosamente contra os lábios, enquanto olha através da porta, antes de entrar. Stella! Mexendo-se preguiçosamente. Blanche deixa escapar o gemido lentamente e corre para dentro do quarto, atirando-se ao lado de Stella com um ímpeto de ternura histérica. Oh, Stella, minha irmã querida! Blanche, o que há com você? Blanche se recompõe e levanta lentamente, ficando em pé ao lado da cama e olhando para a irmã, com os nós dos dedos apertados contra os lábios. Ele saiu? Stan? Saiu. Vai voltar? Foi lubrificar o carro, por quê? Por quê? Fiquei desesperada, Stella, quando descobri que você tinha sido louca de voltar para cá depois do que aconteceu. Quase corri atrás de você. Ainda bem que você não veio. No que é que você estava pensando? Responda-me, o quê? O quê? Por favor, Blanche, sente-se, pare de gritar. Está bem, Stella. Vou repetir a pergunta, agir calmamente. Como pôde voltar para esta casa a noite passada? Você deve ter dormido com ele. Stella levanta-se calma e vagarosamente. Blanche, eu tinha esquecido como você é excitável. Está dando demasiada importância a isso. Oh? Sim, está, Blanche. Eu sei que deve ter parecido a você e sinto muitíssimo que tenha acontecido. Mas não foi nada tão sério como está imaginando. Em primeiro lugar, quando homens bebem e jogam pôquer, tudo pode acontecer. Stanley sempre quebra coisas. Na noite do nosso casamento, logo que entramos aqui, ele apanhou uma das minhas chinelas e correu pela casa quebrando as lâmpadas. Ele fez o quê? Quebrou todas as lâmpadas com o salto da minha chinela. E você... Você deixou? Não correu? Não gritou? Eu fiquei meio excitada com isso. Você e Eunice tomaram café? Você acha que eu iria querer café? Há um pouco de café ainda no fogão. Você aceita isso como se fosse normal, Stella? Que mais poderia ser? Ele levou o rádio para o concerto. Ele não caiu na calçada e assim só uma válvula quebrou. E você fica aí parada, sorrindo? O que você quer que eu faça? Caia em si e encare a situação. Qual é, na sua opinião? Na minha opinião, você está casada com um louco. Não. Sim, você está casada com um louco. Sua situação é pior que a minha. A única coisa é que você não está sendo sensata. Eu vou fazer alguma coisa. Dar um jeito em mim e começar a vida nova. Sim. Mas você já se entregou. Isso não está certo. Você não é velha. Você pode dar o fora. Eu não estou querendo dar o fora coisa nenhuma. O quê? Stella? Eu disse que não quero dar o fora de jeito nenhum. Veja a bagunça nessa sala. Ai, aquelas garrafas vazias. Eles liquidaram com 2 caixas delas a noite passada.
Ele me prometeu hoje de manhã que ia deixar de fazer essas reuniões para jogar poker. Mas você sabe por quanto tempo ele vai conseguir cumprir essa promessa? Ah, bem, é a diversão dele. Assim como as minhas são o cinema e o bridge. As pessoas têm de aprender a tolerar os hábitos umas das outras, poxa vida. Eu não compreendo você. Eu não compreendo a sua indiferença. Isso aí é uma filosofia chinesa que você anda praticando? É o quê? O quê? É, essa história de ficar se arrastando por aí resmungando. Uma válvula quebrada, garrafas de cerveja vazia, bagunça na cozinha. Como se nada fora do comum tivesse acontecido. Stella ri vagamente e apanha a vassoura e faz girar em suas mãos. Você está sacudindo essa coisa na minha frente de propósito? Não. Pare com isso. Largue essa vassoura. Eu não vou permitir que você limpe essa bagunça para ele. Então quem é que vai limpar? Você? Eu? Eu? Não, acho que não. Deixa-me pensar. Ah, se ao menos a minha cabeça funcionasse. Temos que arranjar algum dinheiro, é a única saída. Acho que é sempre bom arranjar dinheiro. Tive uma ideia. Trêmula torce um cigarro dentro do maço. Você se lembra de Shep Huntlight? Não sei como é que fala. Foi meu namorado no colégio. Sim. Encontrei-me com ele no inverno passado. Você sabia que eu fui a Miami nas férias do Natal? Não. Bem, eu fui. Realizei a viagem como um investimento, pensando em encontrar alguém que tivesse $1 milhão. E você encontrou? Sim, encontrei Shep Huntlight, em pleno Boulevard Biscayne, na véspera do Natal, ao anoitecer, entrando em seu carro. Um Cadillac conversível que devia ter um quarteirão de comprimento. Teria sido um desses imprevistos do trânsito. Você já ouviu falar em poços de petróleo? Sim, ligeiramente. Ele os possui, espalhados em todo o Texas. O Texas está literalmente derramando ouro nos bolsos dele. Vejam só. Você sabe como eu sou indiferente a dinheiro. Pense em dinheiro em termos do que ele possa fazer por nós. Não, ele poderia fazê-lo, certamente poderia fazê-lo. Fazer o quê, Blanche? Ora, montar uma loja para nós. Que espécie de loja? Uma loja qualquer. Ele poderia fazer isso com a metade do que a mulher dele gasta nas corridas. É casado? Oh. E, querida, eu estaria aqui se o homem não fosse casado? Ela ri um pouco, Blanche subitamente salta e se dirige ao telefone e fala com uma voz aguda. Como é que eu ligo para Western Union? Telefonista! Western Union! Este é o telefone de disco, querida. Ai, não consigo discar, estou tão... Basta discar... Ó. Ó! Sim, ó, de operadora. Blanche reflete por um momento, em seguida põe o fone no gancho. Onde há um pedaço de papel? Tenho que escrever o telegrama. Vai à penteadeira e apanha um lenço de papel e um lápis de sobrancelha a fim de escrever. Deixem-me ver agora. Morde os lábios. Querido chefe, irmã e eu em situação desesperada. Espera um pouco. Que isso? Irmã e eu em situação desesperada, explicarei detalhes depois. Estaria interessado em... Morde novamente os lábios. Estaria interessado em... Esmaga o lápis na mesa e se levanta. Ai, nunca se consegue algo com pedidos diretos. Não seja ridícula, querida. Mas eu vou pensar em alguma coisa. Eu preciso pensar em alguma coisa. Não se ria de mim, Stella. Por favor, não se ria. Eu quero que você olhe o que tem dentro da minha bolsa. Veja o que há aqui. Abre rapidamente a bolsa. 65 míseros centavos em moeda corrente. Dirigente se acomoda. Stanley não me dá uma quantia regular. Ele próprio gosta de pagar as contas. Mas esta manhã ele me deu $10.
para ajudar a ajeitar as coisas. Peguei 5 para você, Blanche, e eu ficarei com o resto. Oh, não, não, Estela, não. Eu sei o quanto o moral da gente melhora só por a gente ter um pouquinho de dinheiro no bolso. Não, não, obrigada. Eu vou consegui-lo nas ruas. Que isso? Fale direito. Como é que você foi ficar assim, tão sem recurso? Simplesmente o dinheiro some, desaparece em qualquer lugar. Ainda hoje mesmo preciso tomar um antiácido. Vou já preparar um para você. Não, ainda não. Eu preciso continuar pensando. E eu queria que você deixasse as coisas andarem, ao menos por algum tempo. Estela, não posso viver com ele. Você pode, é seu marido. Mas como eu poderia ficar aqui com ele depois do que aconteceu ontem à noite, só com aquela cortina entre nós? Blanche, você ouviu no pior momento dele ontem à noite. Ao contrário, eu ouvi no melhor. O que um homem desses tem para oferecer é a força animal, e disso ele nos deu uma excelente exibição. Mas a única maneira de viver com um homem assim é ir para a cama com ele. E isso é tarefa sua, não minha. Depois de descansar um pouco, vai ver que tudo acabará bem. Você não terá que preocupar-se com coisa alguma. Alguma, enquanto estiver aqui. Refiro-me às despesas. Tenho de arranjar um plano para nós duas, não eu, saímos daqui. Você meteu na cabeça que eu estou em alguma coisa de que quero fugir. Eu meti na cabeça que você tem suficiente memória para lembrar-se de Belle Reve e achar impossível viver nesse lugar e com esses jogadores de pôquer. Bem, você está contando demais com certas coisas. Eu não acredito que você esteja sendo sincera. Não. Eu compreendo como isso aconteceu, um pouco. Você ouviu de uniforme, ele é um oficial, não aqui, mas... Eu não tenho muita certeza de que teria feito alguma diferença o lugar onde eu o vi. Agora, não me diga que foi uma dessas misteriosas coisas eletrizantes que acontecem entre duas pessoas. Se você o disser, eu vou rir na sua cara. Eu não vou dizer absolutamente mais nada a respeito disso. Está bem? Então não diga. Mas existem coisas que acontecem entre um homem e uma mulher no escuro que, de certa forma, fazem todo o resto parecer sem importância. Você está falando sobre desejo brutal. Apenas isso. Desejo. O nome do bonde. Um verdadeiro calhambeque que atravessa barulhento quarteirão, subindo a velha rua estreita e descendo outra. Você nunca viajou naquele bonde? Foi ele que me trouxe aqui. Onde eu não sou bem-vinda e onde eu tenho vergonha de estar. Então você não acha que sua atitude superior está um pouquinho fora do lugar? Eu não estou sendo nem me sentindo superior, absolutamente, Stella. Acredite-me, não estou. É só isso. É assim que eu vejo isso. Com um homem como Stanley, a gente sai uma, duas, 3 vezes quando está com o diabo no corpo. Mas viver com ele, ter um filho dele... Já disse a você que o amo? Então tremo de medo por você. E tremo de medo por você. Não posso impedir que você trema. Se Stella, insiste em tremer... Stella, posso falar francamente? Sim, pode. Vá em frente. Com a maior franqueza. Fora, um trem se aproxima. Elas ficam em silêncio até que o ruído se extingua. Ambas estão no quarto, sob a proteção do barulho do trem. Stanley entra, vindo de fora. Ele fica, sem ser visto pelas mulheres, segurando alguns pacotes nos braços e ouve, por acaso, a conversa que se segue. Ele usa uma camisa e calças de pano leve, riscado de azul e branco e sujas de graxa. Bem, com a licença da má palavra, ele é ordinário. Ora, sim, suponho que sim. Supõe. Você não pode ter esquecido tanto assim a educação que recebeu, Stella, para estar só supondo que exista qualquer indício de cavalheiro na natureza desse homem. Nem sequer uma partícula, não. Se ele fosse apenas comum, apenas simples,
e bom e saudável, mas não, não. Existe alguma coisa francamente bestial nele. Você está me odiando por dizer isso, não está? Acho que é a Estela. Vai em frente e diga tudo, Blanche. Ah, no meu tá errado aqui. O meu também tem vários errados que come a fala do outro, né? Vá em frente e diga tudo, Blanche. Ele age como um animal, tem hábitos de animal, come, fala, anda como um animal. Aí eu não sei, posso continuar? Eu não sei. Há nele Não, qualquer não, coisa. acho que talvez seja eu. Não É você. sei. Há nele qualquer coisa de sub-humano, qualquer coisa de gorila, como nesses quadros antropológicos que a gente vê por aí. Milhares e milhares de anos se passaram e aí está ele, Stanley Kowalski, o único sobrevivente da Idade da Pedra, trazendo para casa a carne fresca da matança da floresta. E você aqui, esperando por ele. Talvez ele ataque, ou talvez grunha e beija você. Isso é, se já tiver descoberto o beijo. A noite cai, os outros gorilas se reúnem lá na cova da frente, todos grunhindo, bebendo, estraçalhando-se com ele. A sua noite de prazer, como você chama a sua reunião de gorilas. Alguém rosna. Alguma criatura bota a mão em alguma coisa e lá vem a briga. Meu Deus, Estela. Talvez nós estejamos muito longe de sermos feitos à imagem de Deus. Mas, Estela, minha irmã, houve algum progresso no mundo desde então. Coisas como a arte, a poesia, a música, uma espécie de nova luz apareceu. Em algumas pessoas, sentimentos mais nobres começaram a surgir. E são esses sentimentos que devemos cultivar. E fazer com que eles cresçam em nós, e agarrarmos-nos a eles, e fazer deles a nossa bandeira, a nossa marcha escura, para onde quer que estejamos indo. Não, Estela, não fique para trás com os brutos. Outro trem passa lá fora, Stanley hesita lambendo os lábios. Então, subitamente, ele se volta furtivo e se afasta da porta da frente. As mulheres ainda não perceberam sua presença. Quando o trem termina de passar, ele chama através da porta da frente, que está fechada. Ei, Estela! Aí acabou, né? Que aí elas vão só falar, ai, ele chegou. Gente, E aí? É um texto, né? Um texto. É um texto. Ai, eu achei as rubricas muito grandes e muito, sim, parece que o autor já pensou no cenário, já pensou no figurino, já pensou na marcação. Ele é um autor-diretor, assim, não sei, parece que não tem muita brecha. Não tem muita brecha nem para os, sei lá, para contradição interna dos personagens, né? Até a contradição tá na rubrica. Isso, parece que eles até são mais verticais, no sentido, tipo assim, ele é truculento, a outra é uma mocinha, a outra... Mas mais pra frente descobre, né, outras coisas. Mas nada pela fala que deixa dúbio, né? Não sei, senti isso. Eu também senti. Eu achei um texto... Não que ele não seja importante, que ele não vá dar elementos para a gente se experimentar. Mas é um texto que, quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, que maçante, que cansativo, assim. E eu não sei por quê, se é o tipo de linguagem, sabe? Que é uma linguagem... Eu ia falar que é uma linguagem rebuscada, mas a gente leu Romeu e Julieta e isso não me deu essa impressão da linguagem rebuscada. Então, eu não consigo identificar que tipo de elemento que é, mas que me dá esse cansaço, assim, em relação ao texto, sabe? É muita coisa. Parece... uma licença poética gigantesca, assim. Mas sabe quando você tem que ler o livro do José de Alencar? E você fala, meu Deus, por que ele descreveu tudo? Por que ele falou tanto? Por que ele não fez uma metáfora e me deixou descobrir o resto? Entendi. Mas assim, isso é uma coisa muito pessoal, né?
E ao mesmo tempo ele tem uma coisa muito cinematográfica, né? Isso! Da luz apagar, a luz acende, a pessoa tá olhando ali atrás da porta. É uma coisa muito imagética, né? A mala que está E- desarrumada, é importante que o borrifador caia sobre a cama, depois vá para a cômoda, né? Exatamente. E eu não sei a finalidade. Para que o texto? É. Eu não sei, Não, assim. ele mostra vários problemas sociais que a gente consegue encaixar em vários nichos, em várias, como é que fala, classes sociais, mas não sei. Não sei, eu acho que ele tem essa questão que não bate muito com o que a gente procura num texto. Porque o que a gente procura não é essa construção rebuscada de um personagem que é. Não a construção rebuscada, mas a construção de um personagem rebuscado, né? Eu não sei explicar direito, assim. Não bateu. Não bateu, não bateu. Tem essas coisas dos diálogos. Eu não sei se eu fiquei até pensando se não é, porque eu já tenho muitas imagens na minha cabeça desse contexto, sabe? Porque eu já assisti muito filme, muita série que fala desses lugares, que fala do Mississippi, que fala da fazenda, de perder a fazenda, de... Eu falei, será que é por isso que me fica cansativo? Porque eu consumo tanta coisa dos Estados Unidos, assim, a gente consome tanto, né, no cinema, que agora me dá um, tipo, de novo, a fazenda, a propriedade da família, sabe? Ao mesmo tempo, é uma coisa que dá para estabelecer muita relação com a nossa realidade no Brasil. Isso fica Latifundiário, meio escalvado, né? patriarcal, essa questão das diferentes classes sociais, né, que você falou. Eu não sei por que ele não me chega assim. E agora, hein? Mas, ao mesmo tempo, lendo a Blanche, não foi difícil ler a Blanche, entendeu? É, também não foi difícil ler a Estela nem o Stanley para mim. Nós não temos nada para falar do texto. Mas eu vou falar enquanto rubrica, enquanto trabalho de ator. Apesar da rubrica dar coisas fechadas, como ela morder o nó dos dedos, né? Passar a mão na testa, ao mesmo tempo que são coisas fechadas, eu acho que, como trabalho de ator, se a gente decide seguir essas marcações, talvez a gente fuja daquilo que a gente já faria normalmente. Então, eu nunca pensei nisso, assim. E a hora que ele fala isso, eu falei, gente, que genial o fato dele falar morder o nó dos lábios, né? Primeiro cutucar, né? E depois morder. E aí eu fiquei pensando assim, que marcação boa, né? Quanto tempo a gente demoraria para chegar numa marcação dessa se a gente fosse experimentar muito, 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 muito? E aí, porque quando a gente fez o pedido de casamento, a gente passou por várias camadas. Camadas que eu faço como ator, aí a segunda camada das coisas que eu faço como ator, a terceira camada das coisas que eu faço como ator, a quarta camada, que era uma experimentação, a quinta, a sexta, aí tudo isso juntou. Então, continuei fazendo minhas coisas que eu faço já como ator, mais coisas novas que eu me propus a colocar como marcação física, né? Como marcação de texto. Tipo, agora eu vou fazer isso, porque a Fernanda Zancopé, que dirigiu a gente,
queria que a gente saísse um pouco do nosso confortável, principalmente eu, que tenho muitas coisas já confortáveis na manga, assim. E aí eu fico pensando assim, se ele já dá essas marcações, é uma boa experimentar também, porque também tem 1 milhão de maneiras de você pôr a mão na testa. Mas eu gostei disso, sabe? Eu fui dirigido uma vez pelo Diego Lage, num texto que a gente escreveu, que ele contava o tanto de segundo que eu tinha que levar a xícara até a boca. Eram 5 segundos para ir, 5 segundos para voltar. E eu não lembro quantos segundos eu ficava bebendo o chá. Mas isso foi tão irritante para mim enquanto ator, mas ao mesmo tempo foi tão gostoso de eu fazer isso, que eu acho que essas rubricas, se a gente fosse fazer a cena, se atentasse mais nas rubricas ainda, tipo assim, tentar fazer o que ele falou, tipo, mesmo que às vezes fique um pouco falso, mas tipo assim, eu vou tentar fazer para ver como que isso ficaria em mim. Não sei, acho que seria interessante para a gente, porque tem muita marcação. Sim. Né? São rubricas bem grandes. Aliás, essas rubricas aqui demonstram que eles tinham um investimento financeiro bem grande também, né, para fazer o cenário. Porque são 2 andares, tem a parte da rua, a iluminação que acende um cômodo, que acende outro, né? Eu não sei, achei caro. Achei caro, achei expansivo. Eu achei ostensivo. Mas eu achei legal o que você falou agora, eu não tinha pensado nisso. Mas durante a leitura do texto, eu fiquei pensando. Tem alguns textos que a gente está experimentando na hora da cena e que eu tô usando esse recurso, né? Que eu não ligo muito para o texto. Então, eu ligo muito mais para o que eu vou fazer, aonde vai estar a câmera, como é que a câmera vai captar a minha imagem, qual vai ser a iluminação. E se eu perder o texto, eu não estou muito ligando para isso. E aqui, quando eu estava lendo, eu estava pensando, nossa, eu vou ter que ficar com o rosto na tela para acompanhar o texto. Porque se eu perder o texto, eu vou perder tudo que ele indica que eu tenho que fazer, né? E isso eu acho que vai ser interessante para a gente também, porque a gente veio de um outro movimento, né, de testar, que não é o movimento de seguir eu não sei, né, assim, mas pelo menos de tudo que eu me lembro que a gente fez, a gente foi para o movimento de encher encher o que não tinha nas rubricas, né, de tentar preencher, e cada um planejou o seu preenchimento e depois a gente via como é que isso ficava junto na experimentação, né? E agora... Tanto que no Gota d'Água, quando ela fala assim, a Joana fala, meus filhos, eu acho que tem uma rubrica que ela entra na frente do Jazão na porta das crianças, no quarto das crianças. E a gente não se preocupou com isso. Não. Ao mesmo tempo, Romeu e Julieta, eu estava tão preocupado com a métrica do texto, porque é uma outra métrica, que eu também esqueci de pôr rubrica, de fazer rubrica. Eu só estava num estado na piscina. Ali, né? Tentando ter um estado mais jovem, né, do que o meu, ali na piscina. E então, às vezes, se atentar para a rubrica, assim, é bom. Tanto que a última cena que a gente fez da serpente, eu me embananei todo, porque eu não pensei em ações, eu pensei em uma ação só. Eu acho que a única que a gente se atentou à rubrica foi o Dois Perdidos numa Noite Suja, porque tinha 2 ou 3 rubricas que, se a gente não fizesse, impactava no diálogo. Tipo, jogar a gaita, a briga. Mas as outras, inclusive no Gota d'Água, a gente ignorou as cenas de rubrica de briga, de um bate no outro, um empurrou. Ignoramos completamente. É verdade. Então, acho que realmente você pôs aí um negócio que já me deu uma interessada aí nesse texto já de novo. Como faremos as rubricas? Porque essa cena é cheia, né? Então, é isso. Vamos testar como é que vai ser isso. Sim, porque os personagens em si não me chegaram muito, não. Talvez tenha sido a ordem de texto que a gente fez também. Pode ser. Mas agora eu estou intrigada com o que vai sair. Vamos ver. Então, é isso. Vou encerrar aqui, ó.